Parashá Matot, Bamidbar, Números, capítulo 30. Bom, diz assim, capítulo 30. E falou Moshe aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: isto é o que ordenou o Eterno. Quando um homem fizer um voto ao Eterno, ou fizer um juramento para se obrigar a alguma abstinência, não profanará a sua palavra, como tudo que saiu de sua boca, assim fará. E quando uma mulher fizer um voto ao Eterno e se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai na sua mocidade, e escutar seu pai seu voto e a abstinência a que ela se obrigou, e calar-se para com ela, o seu pai, afirmar-se-ão todas as suas promessas, e toda a abstinência a que se obrigou se afirmará. E se lhe impedir seu pai, no dia em que escutou todas as suas promessas e suas abstinências a que se obrigou, não se afirmarão, e o Eterno lhe perdoará, porque seu pai lhe impediu. E se ela ficar comprometida legalmente em casamento, ainda sob seus votos ou declaração irrefletida de seus lábios, com que a si mesma se obrigou, e seu noivo, ouvindo-os, calar-se para com ela no dia em que os ouvir, afirmar-se-ão os votos dela, e a abstinência a que se obrigou a si mesma se afirmará. E se seu noivo a impedir no dia em que a ouvir e anular o voto que tinha sobre ela e a declaração irrefletida de seus lábios com que a si mesma se obrigou, o Eterno a perdoará. E promessa de viúva ou divorciada, tudo com que se obrigou se afirmará. E se na casa de seu marido prometeu ou se obrigou a alguma abstinência com juramento, e escutar seu marido e calar para com ela e não impedi-la, afirmar-se-ão todas as suas promessas, e toda abstinência que se obrigou a si mesma se afirmará. E se o seu marido as anular no dia em que as escutou, tudo quanto saiu dos lábios dela, assim como promessas e abstinências a que se obrigou, não se afirmarão. Seu marido as anulou, e o Eterno a perdoou. Toda promessa ou todo juramento com que ela se obrigar para afligir a sua alma, seu marido os confirmará ou anulará. E se calar para com ela seu marido até findar o dia, ou seja, até o pôr do sol, confirma assim todas as suas promessas ou todas as suas abstinências a que ela se obrigou. Confirmou-as porquanto se calou para com ela no dia em que as escutou. Mas se as anular, depois de tê-las ouvido e confirmado, ele levará o pecado dela. Estes são os estatutos que ordenou o Eterno a Moshe entre o homem e sua mulher, entre o pai e sua filha, na mocidade dela, em casa de seu pai. Eu vou ler um pedacinho do comentário da Torá. A Torá, deixa eu mostrar aqui, ó, o livro azul, porque às vezes quem está aí ouvindo, né, ou quem está vendo aqui pelo vídeo depois, fica curioso para saber como que é um comentário, que a pessoa fica na dúvida: será que eu compro um dia, vale a pena? Eu pensava isso, tá? Porque tem a Bíblia hebraica, que é aquela de capa verde. Aquela não tem comentário. Então você vai ler o texto que nós estamos lendo, mas não tem comentário. Então eu pensava assim:
essa agora eu não quero. Eu quero uma que tenha comentário, porque a gente quer aprender, não é verdade? Para quem está no começo, como nós somos, judaísmo para não judeus. Então, o não judeu, ele vai ter muito mais dificuldade para compreender essas coisas. Quanto mais material tiver à mão para ele poder se inteirar das coisas, vai ficar mais fácil, tá? Então, vejamos. Nós começamos a ler no capítulo 30. É como aquela Bíblia comentada. Aí embaixo vem alguns versículos que vem o comentário. Não é de tudo. Agora, tem uma Bíblia chamada Torá com Rashi. Rashi é um comentarista. Tem versão em português, tá? Eu vejo na versão em espanhol e vejo pelo computador. Mas tem um livro individual que é em português. Custa em torno de R$75. Esse já é o comentário de todos os versículos. Então você tem o comentário, você tem o texto em hebraico, você tem o texto do comentário do Rashi em hebraico, do comentário dele traduzido para o português, e aí você tem embaixo o comentário do comentário dele, na mesma página. Porque se não fica muito claro o comentário dele, então o editor tem o autor ali que está fazendo um comentário explicando a explicação de Rashi. Esse livro custa uns R$75. Aí você compra lá Gênesis, depois você compra Números, depois você compra Deuteronômio, Levítico. Aí você tem o comentário inteirinho, tá? Agora quem quiser aprender em espanhol, é só pedir que eu mando o link. Aí já tem ele de graça no computador, os 5. Então veja só, olha como está, capítulo 30, começa o comentário aqui na Torá, no versículo 3, quando diz assim: quando um homem fizer um voto, aí ele vai explicar o que significa isso. Então o comentário vem e fala assim: o começo da porção semanal Matot trata dos votos, promessas e juramentos que a pessoa faz. O voto é uma solene promessa que a pessoa faz em momentos de angústia, para Deus ajudá-la a conseguir seu desejo, ou em momento de alegria, como expressão de gratidão pelo fato que Deus lhe concedeu, enquanto abstinência é um voto negativo, ou seja, uma proibição que a pessoa se impõe a si mesma para não fazer ou desfrutar de alguma coisa que é lícita. Conforme o Midrash, somente o fato de livrar ou proteger algo, prometer algo, é em si um pecado. Isto se entende nas palavras de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 23, que diz: porém, se te absteres de fazer voto, não haverá pecado em ti. Sugere que, se não te abstiveres e fizeres votos, haverá em si pecado. Toda promessa significa uma confiança ilimitada no poder de si próprio, e o homem deve ter consciência que seu futuro é incerto e está nas mãos de Deus. Isso é um comentário, tá? Tá vendo que você está lendo alguma coisa, aí você acha assim, bom, não entendi muito bem esse pedacinho. Aí embaixo você vai ler, está explicando de uma maneira que você compreenda isso. Agora, aqui a gente está vendo, portanto, a Torá que você lê o texto e tem alguns comentários, não é todo o texto. Naquele outro livro que eu falo, que é a Torá comentada,
aí você já vai ter um comentário de tudo, de todos os versículos, tá bom? E do que se trata isso então? Isso é uma coisa que pega muito para nós hoje? É porque a gente mora num país que a gente vive fazendo votos, tá? E a gente aprendeu a viver fazendo votos assim, vai aprontar. Olhou, parou, lá vem. A gente que vive num país que a gente aprendeu dentro da nossa cultura sempre tirar vantagem. E esse tirar vantagem, às vezes não dá certo, a gente entra em confusão, aí a gente apela para fazer voto, né? E eu estou falando de um voto que não é feito dentro de uma igreja, não estou falando de igreja, porque quando você vem para aprender o que o Eterno está explicando ao povo, ensinando ao povo, isso daqui, você sem nunca ter entrado num estudo de Torá ou numa igreja, você já sabe o que significa isso. Porque, imagina só, a pessoa vai lá, toma uma cervejinha e aí para ela é normal. Aí ela pega, tá indo para casa, virou a esquina, a polícia para. Aí sente o cheiro e aplica aquela multa. Aí a pessoa, porque doeu no bolso, ela vai falar assim: olha, nunca mais, quando eu sair com os meus amigos e eu estiver dirigindo, eu prometo para mim mesmo que eu nunca mais tomo nada. Ainda que eles insistam, eu não vou tomar, porque eu não quero ter o prejuízo disso de novo. Tá? Isso é uma promessa. Tem alguma coisa a ver com religião? Você fez isso dentro da igreja, debaixo de uma ordem pastoral, de uma ordem de padre, de uma ordem de uma entidade no centro espírita, de uma ordem de um rabino numa sinagoga, entendeu? A mãe fala para o filho ou para a filha fazer alguma coisa. É aquele exemplo clássico, né? Às vezes no outro dia a mãe fala assim: ó, minha filha, leva a blusa porque amanhã vai fazer frio, hein? Aí a pessoa acorda de manhã, olha assim: minha mãe tá louca, onde que vai fazer frio? E sai, vai embora. Na hora, depois do almoço, fecha o tempo, começa aquela maior friagem. Ela fala: minha mãe estava certa. Aí ela pensa: nunca mais eu vou desobedecer minha mãe quando ela falar: leva um guarda-chuva, leva uma blusa de frio, faz isso, faz aquilo. É uma promessa. Você acha que aquele que prometeu não beber mais com os amigos porque ele levou a multa, você acha que ele vai cumprir? Quantas promessas você fez, aquilo assim, ó, se enrolou no banco: nunca mais vou usar cartão de crédito, nunca mais vou dar um cheque se eu não tiver certeza que tenho dinheiro, eu não quero que o meu cheque volte, nunca mais darei um cheque na incerteza. Ou você pega um dinheiro adiantado no serviço: nunca mais vou fazer uso de um dinheiro sem antes comprar matéria-prima para terminar o serviço. São coisas que no dia a dia a pessoa faz como promessa, mas não cumpre. Eu lembro na classe do Gabriel, lá no terceiro ano do grupinho lá, nós fomos numa reunião, aí o professor, ao iniciar o ano, eles fizeram os alunos fazer um desenho numa folha, e embaixo eles tinham que escrever uma frase. E a frase era mais ou menos assim: eu prometo que neste ano eu vou estudar não sei o que. Todas as crianças da sala fizeram isso, e aí eles iam no quadro lá fora, no corredor, do lado da porta de entrada da sala deles, e eles pregavam aquele papel. A intenção é que todo dia o aluno passasse ali para ele se lembrar que ele prometeu que ele ia estudar direito durante o ano. Você acha que as crianças cumpriram isso? A gente tira nota ruim na escola, aí você percebe: se eu tivesse estudado um pouquinho mais, eu teria ido muito bem naquela prova. Aí a pessoa
fala para ela mesma, nunca mais vem fazer uma prova sem antes dar uma lida melhor na matéria. Ela cumpre isso, geralmente são coisas que não cumprem. Mas nós estamos falando de coisas aqui que aparentemente é no dia a dia, e como ela não traz e não trouxe a você um prejuízo, exceto aquela da multa que eu falei, que dói no bolso, como não dói na pessoa emocionalmente, como não dói no bolso esse tipo de promessas, a pessoa não liga. Ela fala e ela própria está experimentando que a palavra dela não vale nada. E aqueles momentos que a gente está debaixo de emoção, como foi citado aqui, você está num momento que vai acontecer alguma coisa ruim na sua casa, e aí a gente faz a promessa, aí já faz com Deus, né? Porque você precisa de uma intervenção, tá? Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui no nosso meio. Então tinha o pai e o filho. O pai estava muito preocupado com o filho, porque o filho andava saindo com os amigos e bebendo, quase todo dia. E ele chamava atenção, falava com o filho prometia que não ia fazer mais. Essa é a história que a gente conhece. E aí o pai, então, faz uma promessa para Deus. Isso foi ele que me contou. Aí ele disse assim, o pai adorava tomar vinho do Porto, aquele vinho de Portugal. Era o prazer dele, a delícia dele. É igual eu, você imagina eu falar assim, eu não vou tomar café mais. Para quem gosta de café, para quem gosta de leite, falar que não vai tomar leite, para quem gosta de um docinho, não vou comer doce durante um ano. A Coca-Cola eu não ligo, eu passo, mas tem gente que não passa sem a Coca-Cola também. Tá? Chocolate. Imagina, eu vou falar assim, eu vou ficar 2 anos sem comer um chocolate. Entendeu? Bom, aí esse pai vai a Deus por causa do filho e ele diz assim para Deus, eu prometo durante, eu não lembro se ele falou para sempre ou se ele estabeleceu o prazo de validade, eu não vou tomar o meu vinho, mas eu peço para que você, Deus, tire o meu filho da bebida. Passou um período de tempo, o homem já estava desgostoso porque o filho não tinha parado de beber, melhorou, mas não tinha parado. E ele já estava assim, já era muito difícil, porque como era uma coisa muito prazerosa para ele, aquilo entra como um relaxamento, que nem uma terapia. Elimina o estresse, o cansaço do dia. Aquilo para ele era um momento de prazer. Ele deixou de ter esse momento e aí, concorda que o corpo dele começou a sentir, o emocional dele começou a sentir, e ele não via tanta melhora no filho. Mas aí, e o medo de voltar a beber o vinho dele e o filho arrebentar na bebida? Esse tipo de voto traz problemas, e isso gera um pecado, porque ele prometeu algo que ele não vai conseguir cumprir. E por isso que em momentos de emoção a gente acaba falando coisas, você promete, só que você não vai cumprir aquilo, só que na hora você fala, eu vou cumprir, na hora a pessoa fala, mas ela não tem condições, ela não vai conseguir. Por isso que Deus estabeleceu aqui, se a menina tem, antes de completar o Bar Mitzvah e o menino Bat Mitzvah e o menino Bar Mitzvah, ou seja, é a idade em que eles se tornam religiosamente responsáveis diante de Deus. Para a menina, geralmente 12 anos, e para o menino, geralmente 13 anos. Portanto, a menina não tem 12 anos completos, ela tem 11 anos e alguns meses. O voto que ela fizer, ele não vai ser validado. Deus não vai receber, porque
já está estabelecido que o voto dela não é válido, tá bom? Agora, se ela quiser fazer o voto e cumprir, Deus vai avaliar, claro, mas assim, por regra, por força de lei, aquilo não vai ser considerado, porque ela está livre do voto. Mas quando ela completar 12 anos de idade, se ela faz um voto e o pai dela escuta o que ela fez, ele vai falar: nossa, minha menina fez um voto, isso é loucura. Então, antes de terminar aquele dia, ele fala para o Eterno: Eterno, eu como pai sou responsável pela minha filha, eu estou anulando o voto que ela fez. Então o pai vai quebrar diante de Deus o voto da filha. A mulher casada, se o marido fica sabendo o voto que ela tenha feito, e esse voto ele vai julgar que ela também vai ter problema e não vai conseguir, o marido também vai livrar a mulher do voto. Só que se ele não fizer, quando ele ouve aquele voto, aí não vai ser quebrado. No dia, até terminar o dia. A viração do dia é à tarde, quando o sol se põe. E aí ele vai ainda ficar responsável pelo voto dela, tá? Tem uma coisa que o comentário da Torá traz, que eu não vou discutir esse assunto agora, porque aí gera perguntas, aí o negócio vai estender e não é necessário para agora, que é em relação à forma como Deus está falando. Para isso eu vou lembrar o seguinte: quando chega Yom Kippur, que já vai chegar daqui a pouco, vai entrar setembro vai ser para nós o último mês do ano judaico. Começo de outubro vai ser Rosh Hashanah, a passagem de ano. 10 dias depois, ou seja, no 10º dia de Tishrei, nós vamos ter o Yom Kippur, tá? Que é o dia do perdão. Então, antes de iniciar o ano novo, a confirmação desse ano novo, Deus pede para que a congregação toda faça o que diante dele? Faça a quebra, apresentando diante dele, em oração, as promessas que você fez durante o ano e você não conseguiu cumprir. Por quê? Se ele tem intenção de abençoar você no ano que vai entrar, lembrando que passagem de ano, ela não é uma data festiva, de alegria, é uma data de tristeza. Por quê? Porque na virada do ano Deus vai julgar a sua vida e Ele vai analisar se você merece viver mais um ano ou se você merece morrer. Então Ele vai olhar o que é que você fez com a tua vida nesse último ano, o que você fez com a Torá do Eterno. Você estudou a Torá do Eterno? Você fez o bem às pessoas? Esse mundo aqui recebeu um pouco de luz com a tua presença? Se a resposta for não para tudo isso, o que você está fazendo aqui então? Você merece? Para que Deus vai te dar mais um ano de vida? Para você ser cheio, ficar se ligando às negatividades desse mundo e trazer maldição a este mundo? Não. Então é melhor que você morra. No entanto, como se tem o perdão, o Eterno, ele estabelece o quê? Que você vai poder orar a Ele e Ele vai dar 10 dias para que a gente possa pensar nas coisas, chamados 10 dias para arrependimento. E na verdade o judeu ainda vai um pouco além. Ele pega o último mês que é votos que foi feito, mas não foram cumpridos.
Então, antes de iniciar esse ano, ele quer que a gente desfaça esses votos, porque se você entrar nesse ano novo com aqueles votos feitos e não cumpridos, você vai estar entrando em pecado. E uma pessoa que está em pecado, como que ela vai receber a bênção do Eterno? Por isso, se estabeleceu formas na sinagoga, por exemplo, uma pessoa pode procurar 3 homens que pertençam àquele tribunal de julgamento de uma sinagoga. Ele vai explicar diante desses 3 homens sábios o que ele fez. A pessoa vai, como fazer uma entrevista com ele. No caso que eu dei o exemplo daquele pai que disse que não ia beber o vinho dele mais. Então, o que seria neste exemplo? Ele tinha a opção de fazer esta exposição diante destes 3 homens, mas se não houvesse esses 3 homens, deve-se procurar um que é chamado Talmid Raham, ou seja, um homem que seja sábio na Torá e que conheça estas leis. E aí ele vai explicar: olha, o meu filho assim assado, eu prometi a Deus que eu não ia beber mais o meu vinho, só que isso está trazendo tantos problemas, blá, blá, blá. Explicou tudo. Este homem sábio vai ouvir e vai fazer, por exemplo, uma pergunta para ele: se o Senhor soubesse, se você, pai, soubesse que seria tão difícil para você ficar sem tomar esse cálice de vinho diário, se você soubesse, ia perguntando para ele daquelas consequências, no final ele pergunta: você teria feito o voto? Aí ele responde: com certeza eu não teria feito o voto. Então ele está expondo um arrependimento. Aí o Talmid Raham, o sábio, vai falar para ele: então você está livre do teu voto. E Deus, então, naquele momento, ratifica essa palavra. Tá? No final, portanto, do ano, antes da gente fazer a passagem de ano, vocês vão ter essa oportunidade aqui de apresentar diante de Deus. Por isso, já comece agora, já comece a tentar lembrar de promessas que você fez, tá? E você não cumpriu, para que chegando naquele dia você vai poder falar: Deus, eu fiz uma promessa assim, 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 também prometi isso, 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 também prometi isso, 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 e talvez tenha gente que vai ter uma lista grande, outros não vai ter lista nenhuma, porque não fez promessa nenhuma. Para a gente não correr risco, qual é o ensino judaico? Sempre usar a expressão Belineder, porque Neder é voto, tá? Dizendo, para deixar claro, isso não é uma promessa, tá bom? Olha, se o Gabriel prometeu para mim ontem que hoje ele iria tomar café da tarde lá na minha casa, ele fala: eu vou, pai. Aí depois ele fica empolgado com outra coisa e não vai. Ele fez uma promessa que ele ia e não foi. Ah, mas isso é uma coisa boba. É uma coisa boba, mas você fez promessa. Se você faz promessa e não cumpre, é pecado. Imagina fazer uma caravana daquele tamanho, vamos mostrar hoje, vai eu, vai a Neuza, né? Aí faz aquela panelada. Isso, aí não aparece ninguém. Não aparece ninguém, a comida tudo lá na panela. Aí pegou 2 vezes, né? O que vai fazer com esse tanto de comida? E esse feijão agora? Por isso, gente, é muito mais fácil você aprender a falar Belineder. Uma palavrinha aqui, ó, Beli. B de bebê, li de quê? Limão. De limão. Pois é. Belineder. Todo mundo fala, ó, néctar. Todo mundo sabe falar néctar do português? Ora, é só falar Belineder, que significa sem promessa. Amanhã eu vou fazer tal coisa. No livro de Tiago, no Novo Testamento, lá tem uma informação assim: no final de semana nós vamos na região tal e tal. Aí está lá no texto: se Deus assim permitir.
É uma outra forma. Olha, eu vou na tua casa amanhã, se Deus assim permitir. Ou se Deus quiser. Entendeu? É uma outra forma usual. Tem muita gente que não sabe esse ensino judaico, mas adquiriu essa mania. Às vezes isso vem até da roça, do interior. Quando a pessoa fala, se Deus quiser eu vou. Ou seja, se Deus quiser, ou seja, se Ele me der saúde, se não acontecer nada comigo, o que você sabe do teu futuro? Nada, você não sabe o dia de amanhã. Não está nas mãos de Deus? Então quando você usa a expressão, se Deus quiser eu vou, aí você não vai. Aí o exemplo que ele falou, aí o feijão ficou tudo lá. Aí a pessoa fala, mas Deus não quis. Não é bem assim, né? É mais fácil a gente aprender. Billy Nether, sem promessa. Ok? 2 palavrinhas que durante o ano a gente vem ensinando para vocês. Has Veshalom e Billy Nether. Billy Nether é isso que nós estamos falando, para quebrar promessa. E Has Veshalom é que Deus não permita. Has. A gente não fala carro. Então é só você falar Has Veshalom. Has Veshalom. Ao pé da letra não significa isso que é a frase, tá? Has Veshalom, Shalom tem a ver com paz. Tem a ver não, é paz. Não é uma tradução ao pé da letra, mas é uma linguagem que se adotou para dar esse significado, que Deus não permita. A gente está acostumado estamos em outro país, estamos acostumados com coisas ao pé da letra, às vezes uma palavra, você fala, mas isso não quer dizer isso, mas é esse o significado, que Deus não permita. Que significa? Você está falando assim, numa conversa, nesse tempo de crise, eu tenho até medo de chegar segunda-feira no meu trabalho e ser comunicado que a empresa fechou. Aí em seguida você fala Has Veshalom, ou então fala que Deus não permita, tá? Eu estou com uns sintomas assim, a minha garganta já está arranhando, estou achando que eu vou ficar doente. Que Deus não permita. Você fala em seguida, porque você está quebrando aquela palavra negativa, entendeu? Então essas 2 palavrinhas é bom a gente ficar se acostumar com ela, para a gente não ficar escravo da promessa. Você tem o texto de Eclesiastes, famoso, capítulo 5, quando votares um voto ao teu Deus, não tarde em cumprir. Fez um voto a Deus, Ele vai querer a parte dele. Se você lembrar de um texto que é uma história triste de Jefté, capítulo 11 de Juízes, ele pede uma bênção para Deus para ajudar que ele vença uma guerra. E naquela empolgação de querer vencer a guerra, ele fala assim, e eu oferecerei a ti como uma oferta a primeira coisa que sair da minha porta quando eu estiver voltando para casa. Quando ele volta extasiado, vitorioso, quando ele está chegando perto da casa dele, qual é a primeira coisa que sai da casa dele? Vocês não lembram dessa história? Sim. A filha dele. A única filha dele. E aí? E aí ele cometeu um pecado. Porque ele prometeu, agora ele tem que cumprir. Só que tem um problema, Deus não aceita sacrifício humano. E esse texto é legal porque eu vi vários comentários de pastores na época, e ali você vê que uma turma dizendo que porque Deus não admite o sacrifício humano, que na verdade ele não matou a filha, e como castigo para que ela continuasse viva, ela ficou virgem para o resto da vida, tá? Um outro grupo fala que ele não fez isso porque Deus não iria aceitar e tal. No comentário do Midrash dessa semana, dessa Parashá, Matot, está dizendo desse voto de Jefté.
Ele está dizendo que ele poderia ter procurado o Talmid Raham ou o Beit Din, que é o julgamento, e ter explicado: olha, eu prometi, mas eu jamais imaginei que a minha filha iria me receber, e seria a primeira coisa. Como que eu vou sacrificar a minha própria filha ao Eterno? O tribunal iria julgar isso e ia falar: olha, você está livre desse voto. Mas está escrito ali nesse comentário que ele pecou em não ter procurado o tribunal e dá a entender que ele matou a filha dele. E porque ele matou a filha dele, ele foi punido. Então a pessoa, perceba, ela é punida. A ignorância faz com que você sofra, às vezes, 2, 3 coisas. Porque ele iria sofrer por ter matado a filha, ele iria sofrer por não ter a filha mais perto dele, e ainda ia ser punido porque ele cometeu um pecado. Deus deu recurso para ele para poder quebrar aquele voto, e ele não usou o recurso. Então é uma sucessão de erros. Por isso, tenha paciência, gente. Às vezes, muito sofrimento que nós trazemos à vida é você mesmo que pega e se amarra. Depois você fala: poxa, não sei por que Deus faz isso comigo. Não é Deus que está fazendo com você, é você que está caçando. E é a gente mesmo que faz. Bom, esse pedaço você vê que não é tão complicado, né? Por um lado não é tão complicado, mas no dia a dia eu duvido aqui que, se a gente perguntar quem não fez promessa durante o ano, é muito difícil a pessoa não fazer promessa. Você pode não ter feito promessa dentro da igreja para assuntos religiosos, mas você faz promessa. Eu não vou gastar o meu dinheiro, eu não vou deixar de comprar tal coisa, né? E quando tem uma coisa que acontece sempre, com muitas pessoas, inclusive comigo. Você quer comprar um calçado, vou dar um exemplo de um tênis. Aí você vai na loja e acha aquele tênis que você quer, só que você não tem aquele dinheiro. Aí você fala: bom, eu vou, daqui um mês eu vou ter um dinheiro, eu venho aqui e compro. Aí quando você tem um dinheiro, quando você vai lá comprar, cadê o tênis? E não adianta perguntar, que você não acha em lugar nenhum mais. Roupa, você vai na loja, você encontrou aquela roupa, você fala: mas eu volto aqui, afinal de contas tem um tanto. Dali uma semana você vai na loja, às vezes 2 dias depois você vai lá, não tem mais aquela roupa. Eles tiram tudo e colocam a coleção nova, tá? Aí a gente se arrepende: por que eu não fiz? Tá? Aí, claro que vai caber discussão aqui. Mas aí você foi irresponsável de ter comprado uma coisa sem ter dinheiro. Eu não estou vendo a responsabilidade agora, tá? Não estou dizendo que está certo comprar sem dinheiro ou errado. Eu estou dizendo oportunidades que a vida vai ensinando para a gente, na prática, que tem determinadas coisas que você tem que aproveitar aquele momento. Se você não faz naquele momento, você perdeu. E a gente fala: poxa, mas em 10 litros é só R$3. Aí 2 caixas 6, 3 caixas 9. E assim vai. E não adianta falar assim: mas é só R$10 de prejuízo. Na situação que está, R$10 é bastante coisa hoje. Foi bem colocado o exemplo mesmo, é esse tipo de coisa. Outra coisa que a gente não deve perder a oportunidade é falar para a pessoa que a gente ama. Vocês não têm ideia, gente, o tanto de pessoa que não falou na hora e naquele dia o outro morreu. E a pessoa vive se culpando e dizendo para ela: por que eu não falei? Eu tive a oportunidade e não falei. Tem muitas pessoas que na hora quer falar, mas tem vergonha.
entendeu? E fica segurando aquilo. A vida ensina. Se eu estou falando isso para você, a gente está falando assuntos de coisas que a gente já ouviu muito. Então, é uma dica para você. Fala para a mãe, gosta da mãe, tendo oportunidade, dá um abraço, dá um beijo, fala que foi importante, ou que aquela atitude foi bonita, ou que você não se esqueça de tal coisa, ou a mãe para o filho, ou você para um colega. Eu lembro quando eu estava na faculdade, uma colega um dia disse assim para mim: nossa, eu vim para a faculdade hoje com um sentimento tão bom em relação a tal pessoa, e falou o nome, que a minha vontade era chegar aqui e dar um abraço nela, um abraço e ficar abraçado ali com ela. Aí eu disse: mas por que você não fez? Ela falou: eu não, no corredor aqui cheio, se eu dou um abraço nessa na minha amiga, vão dizer que eu sou homossexual. Na cabeça dela, aparentemente, não iam dizer isso mesmo? Não iam achar estranho? Isso eu estou falando, lá na década de 90, hein? Hoje, ainda é assim, você dá um abraço assim na rua, vão falar: sei não, essas duas, hein? Se anda pelo corredor de mãos dadas. Então, isso, infelizmente, o Brasil vem de longas datas. O homem com homem se cumprimenta e dá um beijo no rosto. Tem coisa de carinho mais bonita que isso? O olho do povo que é mau. Isso, a maldade está no outro. E aí, por causa desse outro, a gente deixa de fazer um monte de coisa. E tem aquilo que é coincidência, igual eu comentei aqui. Hoje eu acordei com saudade de você. Faltou só o banco da praça para sentar. Mas eu acordei, eu estava com saudade da menininha, a Alice. Eu pensei: eu vou pedir para o Daniel, quando der uma saidinha, passar aqui e mostrar a menininha para mim. Aí chega aqui na igreja, a Lu trouxe a menininha Alice. A gente tem a menininha Alice e tem a velhinha Alice. Hoje está completo. Está de A a Z. Você tem o bebê. Qual a diferença de idade? Está a diferença de idade. Tá Alice. Está completo, isso. Hoje tem a Alice para todos os gostos. A pequenininha e a grandona. Tem a Alice até para cachorro. Pois é. Tem a Alice até para cachorro. O meu bisnetinho tem Aquela vez que eu comprei que nosso vizinho veio, Foi. eu senti aquele desejo de dar um abraço nele. Cheguei nele e falei: deixa eu te dar um abraço como mãe, com todo respeito. No meio da rua, abracei o rapaz lá, fiquei abraçando, até chorei nos braços do rapaz. Porque eu gosto daquele menino como se fosse da minha família. E ele estava no caminho errado e eu queria tentar ver se esse menino fazia alguma coisa para ter uma vida direita, né? Hoje, infelizmente, está preso de novo. Então, tá vendo, gente? Eu desejo de chegar nele, falar com as palavras, eu queria que ele acatasse aquilo ali. Eu peguei um amor de mãe. E a gente tem que levar em conta que às vezes a pessoa, naquele dia, naquele momento, é justamente aquilo que ela precisa ouvir para não fazer uma besteira. Aí a gente fica com vergonha, porque o que vão pensar de mim? Né? O que é importante? Dar a vida ou tirar a vida? Dar a vida. Então dá um abraço na pessoa, seja ele um homem. A gente tem que parar com essa frescura. Se eu der um abraço num colega na rua, vão achar que eu sou bicha. Gente, isso é besteira. Minha mãe sabe que eu amo minha mãe. Tá bom, ela sabe, mas quem que não quer ouvir da própria boca? Mas se eu falar muito, é outra frase que o Brasil tem, né? Se você falar muito que ama, esta palavra perde o valor. É outra coisa boba.
né? Aí eu não falo eu te amo mais, porque se falar muito eu te amo, a pessoa não acredita mais. Não é isso. Corre uma história assim, entendeu? Então não vai por isso. Então a gente está falando de promessas que a gente diz que vai fazer e não faz. Estamos falando de coisas negativas, quando a gente der exemplo falar, você retira, falando Hasbe Shalom. Temos aí a questão que nós podemos fazer alguma coisa, tá? Para ajudar o outro, e assim você vai perceber que atitudes pequenas você pode mudar a vida de uma pessoa, tá? Outro dia eu tinha um irmão lá na igreja, que eu estava naquela fase difícil, doloroso. Eu voltei tocando esse assunto. Hoje o computador e a internet reaproximam as pessoas, então eu mandei um recado para ele, lembrando de lá de 1990, 91, 92, aquele dia, mas estava tão triste, mas tão triste para mim. Eu ouvi aquele culto, sabe? Você ouve, ao mesmo tempo não ouve, você não entendeu nada, e vai embora para casa aborrecido. Aí acabou o culto, eu cheguei perto dele, como ele é grandão, eu bati aqui nele. Aí ele me abraçou assim de lado, ele me chamava, naquela época eu ainda usava o primeiro nome, ele já estava na revelação, né? Que ele me chamava como italiano, ele falava Raffaello. Aí ele me abraçou assim e falou: Rafael, sabe de uma coisa? Tem gente que a gente gosta, mas tem gente que a gente ama e a gente não sabe explicar porquê, simplesmente a gente ama. Aí ele trouxe para perto dele assim, deu aquele apertão e falou: e você é um desses, ou seja, eu amo você. Então o que eu não consegui captar no culto aquele dia, aquela palavra pós-culto encheu meu coração de alegria. E se eu fosse voltar triste para casa naquele dia, se eu fizesse uma besteira, eu sei que eu não ia fazer, mas e se acontecesse alguma coisa? Então ele não teve vergonha de falar. E isso, e uma oração também que foi feita uma época, esse mesmo homem. Então, duas frases que eu guardo. Ele na oração, sem saber de nada, disse assim: para que Deus devolvesse a mim a minha dignidade. Então, fale, aprenda a falar, porque você pode mudar a vida da pessoa com uma atitude. E depois de tantos anos, você falar para a pessoa que ele fez isso, então é muito, muito bom, tá? Nós temos mania de não fazer as coisas, né? E a gente acha que nada acontece, aí a gente também não faz, mas faça. Viu, Wilson? Descobriu, fiquei sabendo de irmão. Você me conta essa história direito, que eu fiquei tudo sabendo por cima. Quero entender melhor isso. Agora, de sozinho, tá cheio de família agora. Né? Até tempo atrás, coitado, no bom sentido do coitado aí, se sentindo sozinho, aí descobre que tinha família, que tinha irmãos, não é isso? Foi visitar. Agora, se ele quiser todo final de semana ir para casa de um irmão, entendeu? É bom ter um amigo como ele teve, é bom, mas agora ele tem irmão. Tem irmã também? Uma irmã e um irmão, e foi muito bem recebido. Então, eu tenho sobrinhos, né? Aí eu vi a foto que você colocou. Tá. Isso para ele é cura, gente. Esse sentimento da pessoa achar que ela é sozinha, agora isso acaba, porque eu não sou sozinho mais. Eu tenho pessoas que eu posso contar. Então isso é muito legal, muito bom, gente. Esse tipo de coisa, um assunto tão bobo. A Torá não tem assunto bobo. A gente começou a falar nesse assunto aqui porque quando diz assim, o comentário da Torá, ele vai explicando assim, que quando Deus fala para Moisés, ele diz assim, são duas palavras: diga o povo, esta é a palavra. Quando
quando é dito que esta é a palavra, então você não pode florear, porque a palavra é aquela, tem que ser daquele jeito que foi dito. Agora, quando diz, você vê lá o profeta falando, assim diz o Senhor. Quando fala assim diz o Senhor, ele não está dizendo que é literalmente aquela palavra. Então você ouviu o assunto por profecia, então você vai declarar aquilo. Ou seja, guardar essas proporções, é mais ou menos isso que Deus falou. Você atinge o mesmo ponto, mas quando fala, é desse jeito. Uma coisa de falar que amarelo é amarelo, e outra cor que é próxima do amarelo. Eu falei, é tudo a mesma coisa. Não, não é. Se for um tom mais ou menos dessa cor aqui, a gente tem um monte de cor parecida com isso. Aí qualquer uma delas pode ser. Mas quando fala, tem que ser o amarelo, aí tem que ser o amarelo. Tá? Isso a Torá começa a explicar nessa paraxá. Da roupa lá do sacerdote, tinha que ter aquele fio azul. Isso. Quando Córah falou, né? Ele disse, não, mas eu já estou vestido de azul, para que eu vou precisar de mais um azul? Porque aquela era a palavra, tinha que ser daquele jeito. Entendeu? Não é a situação que Deus dá a entender, que tinha que ser azul. Se pudesse só ser azul, a roupa azul dele estava cumprindo. Mas muito bem lembrado, tinha que ser um fio. Então, roupa azul também tinha que ter aquele fio azul, porque é assim que Deus queria. Portanto, começa a discutir nesse pedaço aqui como que era o tipo de profecia que Moisés tinha da parte de Deus e que tipo de profecia os demais profetas receberam. A diferença principal que o próprio Deus trouxe na paraxá, se eu não me engano, Hukat, quando Deus pede para que ele se separe da esposa e se consagre só ao estudo, Miriam, a irmã dele, questiona sobre a separação dele e questiona publicamente. E ela conversa com Aharon, dizendo assim, mas nosso irmão é profeta, por acaso nós também não somos? Então Deus vem aos dois e fala assim, não são iguais. Mas somos profetas, não é tudo igual? De jeito nenhum. Não existe ninguém como Moisés. Deus falou para ela, você e seu irmão, vocês são uma coisa. Moisés, embora irmão de vocês, mas ele é outra coisa comigo. Então daí Deus explica assim, com os demais profetas eu falo com eles principalmente enquanto eles estão dormindo. E enquanto eles estão dormindo, eu coloco a minha palavra e ainda precisa de uma interpretação. Agora, com Moisés, eu não preciso que ele durma para eu falar em sonho. Com ele, eu falo com ele acordado, eu falo com ele diretamente, boca a boca. Tá? Então, daí, aqui começa essa discussão também, de como é feita essas palavras. Também faz alusão o controle que tem no mundo. Como que Deus estabeleceu, é muito legal, quem tiver oportunidade pode ler um livro chamado O Caminho de Deus, ou Os Caminhos de Deus. E ali, esse livro chama Derer Hashem. Aqui vai mostrar nesse livro como que Deus estruturou as coisas, como que o mundo está fundamentado, como que ele estabeleceu que classes de anjos iriam trabalhar, como seria o trabalho deles, as coisas todas, para que tudo ficasse perfeitamente funcionando. E, gente, em termos de horário aí, quem que está de relógio aí? Vê aí que hora é. Eu estou achando, estou olhando esse relógio, eu não estou achando que ele está... então tá certo, 11h10. Então, grosso modo, o assunto a gente já falou, não adianta ficar falando muitas outras coisas. O importante é que, nisso que foi comentado hoje, coloque em prática na sua vida. Cuidado com promessas. Fez promessa,
você pode quebrar. Marido, o neto, às vezes, olha ali, a esposa falou alguma coisa, tem direito para quebrar. O pai tem autoridade para quebrar. Se não tem pai e mãe e perceber alguma coisa, você procura aquele sábio que vai poder ter autoridade da parte de Deus de julgar aquilo que você fez e perceber se você de fato tem um arrependimento. Ele vai poder falar, então você está livre desse julgamento. Um exemplo bonito disso, para a gente encerrar, é aquela famosa história do Rabi Akiva, quando ele trabalhava para o patrão dele. Ele tinha 40 anos de idade, a filha dele, Raquel, desse patrão, falava para o Akiva, você sabia que você tem tudo para ser um homem de Torá? E ele não acreditava, ele falava, poxa, como isso é possível se eu já tenho 40 anos e nem o alfabeto hebraico eu sei? Aí ela foi insistindo e falou que se ele se casasse com ela, ele iria ser esse homem de Torá. E quando ele se casou com ela, ele era pobre, o pai dela tirou toda a riqueza deles. Quer dizer, tirou a riqueza dela, porque ele não tinha, né? Então ela passou muita dificuldade nesses primeiros anos, dificuldade mesmo, e resultado, ele se tornou esse grande homem sábio depois de 24 anos, quando numa data ele voltou, porque durante esse período de tempo, depois o pai se arrependeu daquilo que fez com a filha. E aí, quando Akiva voltou para aquela região, o pai, que era o sogro dele, quis, porque era rico, quis ter uma audiência com o sábio, porque ele quis abrir o coração dele. E ele não sabia que aquele homem era o genro dele. Ali o Akiva sabia que o homem era o sogro dele, mas ele não sabia que o sogro não sabia que era o genro. Então ele pensou em quê? Eu vou aproveitar o homem sábio, vou abrir o meu coração, quem sabe ele me libere do pecado que eu fiz, do voto que eu fiz. Eu tirei as coisas da minha filha. E aí ele ouviu aquele homem falar, e ele fez a pergunta, não de interesse do homem que estava na causa, ele fez a pergunta correta. Se você soubesse que aquele homem iria estudar um versículo da Torá por dia, você teria feito o que você fez? Aí ele responde assim, ele não precisava nem estudar um versículo. Se ele estudasse meio versículo por dia, eu não teria feito o que eu fiz. Aí o homem falou para ele, então eu te libero do teu pecado, porque eu sou o Akiva, eu sou o teu genro. Tá? Então ele, como genro, ele pôde perdoar, mas ali ele não estava como genro, ele estava como um homem sábio, entendeu? Não percamos a oportunidade, tá? Passaram-se aí no caso 24, 25 anos, mas aquele homem teve chance ainda de colocar em pratos limpos. Façamos isso então, vamos viver, não vamos viver pesado com a angústia. Se a gente pode tirar a angústia, vamos tirar a angústia, tá certo? Tem uma coisa que a gente pode comentar qualquer outro dia aí, quando se falava isso, é a questão assim, quando a gente tem uma discussão com alguém, aí sempre as pessoas perguntam, eu posso pedir perdão para Deus ou eu tenho que ir lá falar com a pessoa? Quando falar para você, não, você tem que procurar a pessoa. Porque é fácil você procurar alguém e tocar no assunto, falar, você me perdoa. Nossa, é muito complicado, principalmente pela vergonha que a gente tem. Então é muito mais fácil a gente falar, Deus, libera aí, estou pedindo perdão, tal, tá? Mas um exemplo disso, quando alguém foi levar a oferta, aí Yeshua dizia assim, antes de levar a tua oferta no altar, vá e reconcilia com o teu irmão, depois leva a oferta a Deus. Ao pé da letra,
Imagina quantas ofertas o povo está levando e entregando para Deus. Vamos pensar em dízimo, porque hoje é uma roubalheira em cima de dízimo. Quantas pessoas dão dízimo na igreja e o dízimo, nesse sentido, não é nem recebido diante de Deus. É recebido pelo homem, na contabilidade da igreja, mas não é recebido nos céus. Por quê? Porque a pessoa está presa por causa de relacionamentos. Tá bom? Mas isso a gente fala outro dia quando tiver oportunidade. Tá bom? Hã? Não lembro. Como é que é? Ah, é verdade. Pois, vocês lembram da Edna? Lembram da Edna do Raul? Quando tinha comentado que o Gabriel ia ganhar o Xbox, como o Rafael sempre ia brincar lá com ele, a gente tinha falado que quando comprasse o Xbox, a gente ia dar para ele o PlayStation 2, né? Aí a gente comprou o Xbox e não é que esqueceu. O Gabriel não quis passar para frente, sabe por quê? Porque aquele PS2 foi um presente de Deus para ele. Foi quando a gente quis comprar, não tinha condições na época, era caro, e aí a gente participou de uma promoção na emissora, a FM Gospel, sobre a frase, por que eu mereço ganhar um PS2? E eu contei a história, e a minha história foi selecionada, eu fiquei em segundo lugar. Na hora que foi anunciar, quando anunciou o primeiro lugar, o dono da empresa lá estava ouvindo, viu e falou, mas peraí, essa história aqui não é verdadeira, eu conheço isso da internet. Aí antes de anunciar o ganhador, pesquisaram lá e acharam o texto, a pessoa tinha copiado. E aí o segundo lugar foi o primeiro, então o segundo lugar foi eu, acabei ganhando, né? Então foi um presente de Deus para ele. E aí ele falou, não é justo a gente pegar um presente, eu quero guardar essa história de Deus, tá certo, né? Aí não deu, aí passou um tempo, ele sentiu no coração, foi lá e falar com o Rafael e foi explicar para ele, pedir desculpa, pedir perdão, porque ele não pôde cumprir a promessa. Foi na escola, na hora do recreio, no meio de todo mundo ouviu, eu acho. Pois é. Então tem isso. Hã? Devolveu para ele? Não, ficou com ele, não tinha entregado. Está lá guardadinho. Mas ele tinha que dar o presente, devolveu para ele dá para a pessoa. Então, mas tem aquele que ele quer, às vezes algo é tão importante para você como algo que Deus fez, ele quer guardar aquilo. É igual eu com esse carro aqui, ó. Vai ficar caro para arrumar, mas esse carro chegou para mim de um jeito tão bonito que por mim eu quero manter esse carro sempre, para que eu olhe para ele e sempre lembre daquilo que Deus fez, entendeu? Ou então que eu tenha a oportunidade de pegar mesmo esse carro e passar para uma pessoa, para que ele seja igual para aquela pessoa, para manter aquela mesma história. Quem passa uma coisa tão bonita que Deus fez, aí você dá para aquela pessoa lá, em 2 tempos a pessoa destrói aquilo. Não que o menino fosse fazer isso, mas a gente vê que às vezes você dá uma coisa para alguém e a pessoa não tem o mesmo cuidado, o mesmo zelo, não vê a mesma beleza. Aí aquilo acaba, aí você vai ficar triste. Aí vem aquele negócio, se eu soubesse que fosse acontecer isso, eu não teria dado. Então, para não acontecer isso, Billy Nether, peça perdão. Ô Lu, pode desligar.